Capítulo 1 Vila das Duas Luas. Garmadon estava dormindo, quando ouviu alguém a chamar por ele. Exigiu que quem o chamava se mostrasse e deu de frente a frente com uma contraparte sua, o Garmadon Sombra. Os dois Garmadon começaram a lutar um contra o outro, com o Shadow Garmadon zoando por ele ter falhado com todos os papéis que desempenhou. Garmadon respondeu que ele era um conquistador e desferiu-lhe o golpe final. O Garmadon Sombra disse que tinha perdido e Garmadon sorriu, perguntando se ele tinha perdido, mas logo viu que sua própria espada partiu em pedaços e ficou incrédulo, com o Shadow Garmadon falando que era a única pessoa que poderia o derrotar. Garmadon gritou de fúria e depois acordou em um suspiro, recuperou e lembrando que era apenas um sonho, e viajou durante o resto do dia. À noite encontrou um lago e montou um acampamento, pensando em como a floresta parecia ter olhos, quando ouviu um rugido. Um urso estava a atacar uma menina e sua mãe. Garmadon soltou para a batalha pelas costas e tentou usar os seus poderes, quando o urso enfureceu ainda mais. Os dois viram como seus poderes não faziam mais do que meras faíscas e o urso atirou contra uma árvore. A mãe e sua filha, tentando ajudar, tiraram bolotas para distrair o urso. Garmadon cortou, então a árvore caiu em cima do urso e o urso fugiu. A mãe e a menina agradeceram o Garmadon por ter ajudado e convenceram ele a voltar para a cidade em troca de um banquete em sua homenagem. Uma presença sombria e misteriosa observava enquanto ele carregava a mãe que havia machucado a perna. Dois homens, Renzo e Kenzo, estavam discutindo sobre quem era o culpado pelo destino da aldeia por não ter barris suficientes de chá e de 2 luas para os corvos vermelhos, quando um aldeão anunciou que Min e Saiko o haviam salvado. Depois de uma pequena discussão sobre o paradeiro deles, Garmadon observou surpreso que Renzo entrega uma xícara de chá a Saiko e isso o curou. Garmadon recebeu uma xícara de chá também e os seus poderes voltaram. Destruindo uma das paredes da vila, Kenzo, Renzo, Saiko e Min levaram Garmadon para onde elas produziram chá e contaram sobre os poderes do chá e o problema de Kuma e dos ursos que guardavam a floresta. Em troca de derrotar Kuma, os irmãos ofereceram Garmadon sua carroça cheia de chá. Enquanto Garmadon investigava os barris de chá, os irmãos sussurravam nas suas costas sobre o que aconteceria com os corvos vermelhos. Garmadon começou a rir quando os irmãos pensaram que a aldeia provavelmente ia ficar bem e todos riram. Mas então Garmadon bebeu um barril de chá e afirmou que Ninjago finalmente seria dele. Fora da vila, Ultraviolet viu a destruição que Garmadon fez e partiu para uma estrutura misteriosa. E lá ela anunciou a Lord Mogra que Garmadon voltou. Lord Mogra então questiona a Ultraviolet se isso mudou alguma coisa à lealdade e ela respondeu sem hesitação que não. Isso o satisfaz e ele proclamou que enquanto os filhos de Garmadon estiver fora, os corvos vermelhos voariam para sempre. Capítulo 2 Kuma. Garmadon está nas montanhas de altura impossível, com uma vista para as nuvens. Ele tira o capacete e o desce as escadas atrás dele. O diz que salvar a cidade é um hábito estranho para um senhor da guerra conquistador, e Garmadon responde que não pode governar uma terra de cinzas. O se recorda que se colocou ao lado do bem para derrotar os Onis, mas Garmadon diz que se colocou do lado dele próprio, não do bem. O arranca o elmo de Garmadon das mãos e atira na montanha. Garmadon fica furioso e ameaça-o por ter atirado seu capacete. O simplesmente tira o seu próprio chapéu e coloca em Garmadon, dizendo que era apenas um chapéu. O diz para Garmadon que encontrará um chapéu mais adequado para sua viagem. Diz para ele que independente do caminho que escolher, será sempre o irmão de U. Na floresta, Garmadon está encostado em uma árvore e dorme. Comandos da aldeia das 2 luas, Min se junta-se à volta dele e discute se deve ou não acordá-lo, com medo que ele se vamporize por acidente. Garmadon acorda e diz para eles levarem Kuma e não deixarem cair o chá. Bro avisa para Min para ficar atrás deles e fugir se algo perigoso acontecer. Na aldeia, Saiko grita com Renzo e Kenzo, encolhidos por deixarem Min e com Garmadon. Ela se sente melhor ao ver que Garmadon está lá para protegê-la, mas questiona se foi uma boa ideia prometer o chá dos corvos vermelhos a Garmadon. Kenzo declara que o chá é deles, e Renzo concorda, afirmando que os corvos vermelhos deveriam proteger a vida das 2 luas dos ursos em troca do chá. Kenzo declara que os corvos vermelhos os extorquiram e Renzo tenta acalmá-lo, e de repente os corvos vermelhos chegam lá liderados por Lord Mogra. Mogra pergunta se a aldeia recebeu visitantes, mas quando é recusado, pergunta novamente usando a descrição de Garmadon.
Renzo admite que ter visto Garmadon, e Mogra diz que quer deixar uma mensagem para Garmadon. Os aldeões e Garmadon chegam ao covil de Kuma e veem um grande urso se aproximando da água para beber. Min presume que seja Kuma e Garmadon pula na água, nadando por baixo do urso e dando um soco nele. Garmadon pega o urso de surpresa e derruba temporariamente, declarando seu domínio sobre a floresta, desafiando os ursos próximos a lutar contra o seu domínio. Ele luta contra os ursos, mas o grande urso se levanta e o devora. Bro joga um cano na boca do urso no momento em que ele fecha a mandíbula, prendendo Garmadon lá dentro. Garmadon encontra sua contraparte Shadow atrás dele. Shadow Garmadon diz a Garmadon que ele está lá porque ele o invocou. Garmadon com raiva acusa ele de roubar o seu poder, mas ele diz que Garmadon não pode acessar o seu poder pois sua alma está dividida. Para acessar o seu verdadeiro potencial, ele tem que se submeter a ele. Garmadon recusa e bebe o chá. Garmadon solta da boca do urso e em sua forma Oni e atinge o urso com uma explosão de seu poder. O urso recua derrotado e todos perguntam se venceram, até que o chão começa a tremer e todos os ursos próximos se curvam. Kuma sai da caverna e os questiona com raiva por sua audácia de machucar o seu bando. Garmadon ataca e o joga nas rochas e ele queima os lírios grifos próximos, fazendo rugir de raiva. Ele evita os ataques dela por tempo suficiente para que o teto da caverna desmoronasse em cima dela. Tendo feito o que lhe disseram, ele exige o que levem de volta à aldeia para que possa reivindicar sua recompensa. De volta à vila, Lord Mogra e os Corvos Vermelhos queimam a Vila das Duas Luas. Capítulo 3 – Pecados do Passado. No caminho de volta para a Vila das Duas Luas, o grupo de caça de Garmadon conta para ele enquanto ele come, mas eles acabam parando. Enquanto Garmadon os questiona, Min aponta que a vila está sob ataque. Antes de atacar, preocupada com a sua mãe, ao entrar na vila em chamas, Min tenta olhar ao redor, apenas para ser agarrada por Kenzo, antes de qualquer um dos Corvos Vermelhos a aviste. Enquanto Kenzo planeja tirar ela e a si mesmo da aldeia, Min se recusa e corre para encontrar sua mãe. Killon junto com Chopper, Meron e Francis estão ameaçando Saiko, que nocauteia Francis antes de Min entrar em sua casa, apenas para ser agarrado por Killon, mas Garmadon impede antes que ele pudesse fazer qualquer coisa com ela. Killon, assustado com a presença de Garmadon, tenta explicar a situação, apenas para Chopper e Meron falar e dizer que eles não servem mais a ele, e o Garmadon imediatamente expulsa os dois. Membros dos Corvos Vermelhos, incluindo Ultraviolet, ficam chocados ao ver o seu ex-senhor olhando para eles. Antes de exigir que a Ultraviolet se explique, ela diz que após a queda do poder do Garmadon, se tornaram meros bandidos e tentaram roubar bancos e causar o caos, apenas para serem agarrados pelos ninjas enviados para a prisão de Cryptarium, onde esperaram pelo Garmadon, mas ele nunca apareceu. Então, quando viram a notícia que o Garmadon estava envolvido na derrota dos Onis, eles se sentiram abandonados pelo seu senhor. Aí depois eles causaram um motim que começou quando Killon se jogou no almoço do Capitão Soto na TV, antes de serem libertados por Lord Mogra. Capítulo 4 – A Cobra no Jardim. Um Garmadon mal consciente está deitado numa cratera, depois de sua batalha contra Mogra. Ele vê um Lorde a caminhar na sua direção e estende a mão para ele. No entanto, era apenas uma alucinação, e a Min, que está realmente aproximada dele, fica desnorteado. De volta à Vila das Duas Luas, Mogra dirige-se aos restantes dos cidadãos anunciando as suas intenções de estabelecer a base permanente de operações dos Corvos Vermelhos na aldeia. Ele também muda o nome da aldeia para Novo Mograton. Os cidadãos se opõem-se, mas Mogra não se importa. A Ultraviolet diz que eles não conseguirão encontrar Garmadon, mas Mogra não está preocupado, pois mesmo que ele não regresse, é importante ser um chá das Duas Luas. Nas suas costas, Saeko mete um pouco de chá num frasco e foge da aldeia. Ela regressa ao local onde os anciões fugitivos montaram um acampamento. Saeko se mostra se preocupada com o fato de Min não ter regressado, expressando sua desaprovação quanto à sua missão de salvar Garmadon. Min conseguiu pôr Garmadon no seu cavalo, mas ele ainda está meio que só consciente, e ele cai do cavalo e murmura a palavra Mogra. Começa um flashback que remota a batalha da floresta Beach Road
durante a Guerra Serpentina. Um Garmadon adolescente exprime fúria contra um Mogra muito mais novo por ter aliado a Chen e a Serpente. Os dois começam a discutir. Mogra acaba por tentar convencer a Garmadon a ficar do seu lado. Diz a ele que as tentativas erradas de Uso só estão a prolongar o sofrimento da guerra. Mogra vê a escuridão dentro e promete que os dois podem derrubar Wu e Chen e governar Ninjago. Garmadon está quase a aceitar a oferta antes que Wu e a Aliança Elemental cheguem com reforços. Os filhos do primeiro mestre de Spinjitzu enfrentam Mogra juntos e acabam por derrotá-lo usando Spinjitzu. Mogra é capturado, mas não antes de avisar a Wu que a cobra no seu jardim vai se tornar uma serpente. Nenhum dos irmãos entendeu o que ele quis dizer. De volta ao presente, Min montou em um acampamento e Garmadon está a divagar sobre as cobras. Min está confuso. Garmadon percebe que ele é a serpente que Mogra estava falando e ele volta a desmaiar. Min fica ainda mais confusa quando 3 membros dos Corvos Vermelhos os emboscam. Eles dizem a Min que a aldeia está em toque de recolher obrigatório quando eles percebem que Garmadon está com eles. Estão animados com a perspectiva de como Mogra recompensará eles por trouxerem Garmadon para a nova Mograton. Isto distrai-os tempo o suficiente para a presença dos comandos da aldeia das duas luas que salvam Min e Garmadon dos Motards, que levam Garmadon para o seu acampamento. Min pede para sua mãe que dê um pouco de chá das duas luas para Garmadon, mas Saeko se recusa. Ela diz que é tudo que tem e não pode acreditar que o Garmadon possa realmente fazer alguma coisa para libertar sua aldeia da queda. Min confessa que nem sequer pensou em dar o chá para ele usar sua força para salvar a aldeia, e sim para ajudar ele, pois ele está ferido. Saeko faz uma pausa e percebe que Min tem razão. Confessa que esqueceu de ajudar só por ajudar. Ela dá o chá a Garmadon e ele começa a brilhar e flutuar. Garmadon está de volta ao início de sua viagem e a dormir debaixo de uma árvore quando Garmadon Sombra o confronta. Rapidamente ele percebe que se trata de outro sonho e ele tenta assertivamente lutar contra sua própria sombra. Shadow Garmadon cede e envia Garmadon de volta para onde o seu caminho de escuridão começou, o monastério de Spinjitzu, quando a espada de Yu voa por cima do muro. O jovem Garmadon salta o muro para recuperar a espada, ignorando os avisos de Yu sobre uma cobra no jardim. O Garmadon atual grita ao seu eu mais novo para ouvir o seu irmão, mas a história desenrola como a mesma. Garmadon é trazido para fora dessa memória. Garmadon Sombrio pergunta se foi mesmo assim que o dia se passou, com tentando avisá-lo do perigo. Garmadon pergunta se isso realmente importa, pois sempre foi suposto ele seguir o caminho das trevas. A sombra diz a ele que esse caminho já foi trilhado e agora ele pode escolher o caminho que ele quiser. O Garmadon criança aparece e pergunta por que ele ainda anda com ele. O Garmadon atual diz que ele não sabe e o seu criança diz: esse é o primeiro passo para curar um coração dividido. No mundo real, o corpo do Garmadon continua a brilhar. Por fim, Min chama o nome dele e ele volta e olha para a criança, pronto para ajudar a libertar a sua aldeia. Capítulo 5 Começos. Kilo lidera alguns Corvos Vermelhos para assustar os ursos da floresta, proclamando que agora é deles e a cidade de Ninjago será a próxima. Inseguro desde a noite passada, Garmadon pretende partir quando Kenzo, Renzo, Saeko e Min e os comandos da aldeia das duas luas se aproximarem dele. Ele acredita que eles querem que ele agradeça e diz que não deveriam esperar por isso. Mas Saeko o tranquiliza que Min só queria devolvê-lo o chapéu e em vez de guardá-lo para si. Garmadon então fala sobre não querer ajudá-los contra a luta contra Mogra e salvar a vida das duas luas, mas Renzo e Kenzo acreditam que é melhor ele não se envolver. Aceitando a opinião deles, Garmadon se despede deles e começa a sair, apenas para mim alcançá-lo e abraçá-lo, antes de dizer que ele não pode evitar o mal, e ele não precisa ser mal para sempre, esperando que ele encontre novamente quando a situação estiver resolvida. Enquanto caminhava pela floresta, Garmadon é encontrado pelo urso com cicatriz com quem ele tinha lutado. Acreditando que estava de volta para se vingar, Garmadon se preparou para revidar antes de parar e quando percebeu que o urso tinha ferimentos recentes, marcas de motocicletas por todo o chão e muitos ursos se escondendo atrás das árvores com medo, fazendo Garmadon perceber que o urso com as cicatrizes estava apenas defendendo sua casa. Em seu acampamento, os comandos das duas luas tentam traçar um plano para libertar a vila, já que Brawl pretende usar dinamite para explodir uma parede. No entanto, Garmadon montado no urso com a cicatriz chega com uma matilha de urso, dizendo que ele tem ursos melhores para isso. Enquanto me questiona Garmadon por que ele está ajudando novamente, Garmadon afirma que é só para se vingar de Mogra. Brawl faz explodir o local. Depois de fazer,
Kuma sai furioso e pergunta quem o libertou, mas fica surpreso por ver ursos e humanos trabalhando juntos. Saeko explica a situação com os Corvos Vermelhos e pede ajuda. Kuma recusa porque os aldeões estavam aliados com um Oni como Garmadon. Garmadon tenta então convencê-lo recebendo uma garra do urso, colocando-o à frente para proteger Min e Saeko. Surpreso por ter protegido as duas, Kuma aceita ajudar os aldeões. Min pede desculpa pela intrusão na floresta e o urso aceita. Pergunta o que vai acontecer com Mogra. Garmadon apenas pede para que tome conta dela. No seu quartel-general na aldeia, Killua informa Mogra sobre a pacificação na parte oriental da floresta, enquanto Mogra envia Ultraviolet para encher uma carroça com chá das duas luas. Mogra sai do quartel-general e vê ursos comandados por Garmadon e os aldeões, prontos para retomar a aldeia. Mogra tenta zoar com Garmadon, perguntando se ele vai jogar ursos neles, mas Garmadon vai contra ele, destruindo a ponte onde eles estavam. Furioso, Mogra começa a beber duas luas, enquanto o resto dos aldeões montam nos ursos, os Corvos Vermelhos montam em suas motos, dando início à batalha final pelo controle da aldeia. Lentamente, os Corvos Vermelhos estão a perder, ao que depois de Killua, Ultraviolet e outros dois motoqueiros tentarem atacar Kuma, e este é derrotado facilmente. Ultraviolet pede todos que corram pelas suas vidas. O urso é atacado por Mogra e Garmadon percebe, gritando que a luta é entre ele e os dois. Então os dois começam a lutar. Mogra diz que Garmadon sem o chá não é nada. Garmadon inesperadamente tira as esferas do seu colar, dando a Mogra desamaziando o poder mais do que consegue aguentar. Mogra começa rapidamente a arder. Garmadon nesse momento começa a questionar ele, por que ele está aí e o que ele quer, ao mesmo tempo que lembra da sua juventude com o bebê Lloyd nas suas mãos. Neste momento, Garmadon liberta a sua forma Oni e responde à pergunta final: redenção, libertando uma poderosa explosão de destruição que acaba com Lord Mogra para sempre. No final, os ursos e os Corvos Vermelhos ajudam os aldeões a reconstruir a aldeia, embora Kuma não exclua a possibilidade de Mogra ter sobrevivido. Renzo e Kenzo afirmam que vão derrotar juntos da próxima vez. Nesse momento, Bron encontra um velho capacete de Garmadon e Min tenta devolvê-lo para ele, mas Garmadon já foi embora, deixando um bilhete de despedida onde pede que ela leve seu capacete caso o encontre. Finalmente, Garmadon contempla a vila pela última vez, saindo finalmente para continuar sua jornada sem saber o que o destino aguardava na cidade de Ninjara.